Quando ele falou, pessoal, eu senti uma energia que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu senti uma energia forte, uma energia poderosa, uma energia... Quando ele falava, parecia que meu corpo queria se mexer, entendeu? Meu corpo, ele, sabe, ele falava e parecia que eu tremia, assim, sabe, pessoal? A vibração da fala dele, a força, o poder que tinha ali quando ele falava era impressionante, pessoal, tá? Então foi o que aconteceu. Nessa primeira C, assim, pessoal, foi extraordinário. E aquilo fez eu não duvidar de tudo que acontece em Dáquila. Sobre as experiências, sobre os fenômenos, por causa da sincronicidade, de tudo que fez eu... O que me levou até Dáquila, pessoal. E hoje, anos depois, estamos em 25, tudo que aconteceu comigo acontece até hoje. As esquisitices continuam acontecendo, só que hoje eu tenho entendimento e estou aprendendo muito mais sobre as próprias esquisitices em si. E que essa questão da projeção extrafísica está totalmente ligada com isso, que é uma, vamos colocar assim, uma potencialidade que eu fui desenvolvendo, que já acontecia, que eu já tinha, e uma habilidade ali, o que acontece até hoje, projeções aceleradas e localidades aceleradas, do extrafísico que existe também. Então, eu vou passar lá para vocês. Então, cara, é incrível. Nos vórtices de energia, a gente desenvolve esses artifícios, tá? Das potencialidades, tanto com o potencializador de frequência, como nos vórtices de energia, com a questão dos artefatos, dos obeliscos. O próprio local em si propicia uma aceleração da sua atividade cerebral, da sua energia vibracional. Uma transformação física acontece também, no que eu percebi. Muito bem, pessoal. Estamos de volta. Mais um vídeo aqui no canal Evolution. Dessa vez acertei de novo. Bom, o vídeo de hoje, pessoal, é um vídeo muito interessante, porque, na verdade, o título vai ser... Até agora eu não contei isso, tá? Ou não contei isso ainda. Mas, pessoal, é uma coisa que eu preciso relatar para vocês, tá? Que eu acho que talvez eu deva ter falado em uma live aqui, mas não tem nenhum vídeo aqui falando sobre isso. Essas questões que acontecem comigo, né, relacionadas à projeção extrafísica, pessoal, existe muita sincronicidade nisso, tá? Eu vou explicar primeiro as esquisitices que acontecem comigo, tá? Depois eu entrar nessa questão sobre Dáquila, porque assim, de 2020 para cá, quando eu comecei a estudar mecânica quântica, eu não vou aprofundar muito na história, porque é muita coisa. Mas quando eu comecei a estudar mecânica quântica ali com o Hélio Couto, comecei a estudar sobre todas essas questões, o que acontece? Obviamente, começou a despertar de consciência, já estava ali, já tinha passado pela religião, estava buscando conhecimento, pesquisando várias coisas sobre cidades na Amazônia, já pesquisava sobre o verdadeiro formato da Terra, apesar de eu acreditar que a Terra era um globo, foi difícil para mim quebrar essa crença, né? Mas assim, e outras coisas sobre a própria cosmologia que eu falei, sobre... Aí eu não estava pesquisando muito sobre extraterrestre. Eu pesquisava sobre várias coisas, sobre espíritos, sobre toda essa questão espiritual, que a mecânica quântica, juntamente com a metafísica, o espiritismo em si, aborda muito essa questão sobre espíritos, sobre mentores espirituais, seres de luz, seres ascensionados e tudo mais. Só que, há anos atrás, eu sempre ficava formulando umas coisas na minha cabeça, que eu até achava uma maluquice, que eu estava ficando louco, tipo, será que o ser humano pode se tornar imortal? Será que o ser humano pode transcender essa limitação? Por que o ser humano só usa 10% da capacidade do cérebro? Né? Eu nunca aceitei essa questão que Deus tinha limitado o ser humano. Por que um Deus, um ser superior, vai limitar o ser humano por mera desobediência? Quer dizer, isso não fazia sentido para mim atribuir uma culpa de milênios, ou uma culpa de algo que aconteceu lá atrás, com Adão e Eva, e a humanidade, posteriormente, ficar pagando esse preço com uma limitação cerebral e com uma limitação física com pouco tempo de vida. Eu nunca aceitei isso. Eu sempre vi isso como incongruente, algo dentro de mim dizer, cara, isso está errado. Será que o ser humano poderá, um dia, se tornar imortal? Ter habilidades, ter dons, superpoderes e tudo mais, essas coisas. Eu pensava já muito além ali. Eu nunca aceitei essa limitação. Então, anos depois, eu pesquisando a mecânica quântica, eu comecei a me defrontar com temas como... O Hélio Couto falava muito, pessoal, sobre meta-humanos. Olha, quando você se iluminar, quando você passar a ser um Buda na Terra, você vai se tornar um meta-humano. E o que é o meta-humano que ele falava lá? O meta-humano é uma pessoa com capacidades além. Pessoas que vai além dos 5 sentidos, pessoas que usam o percentual a mais do cérebro, começam a desenvolver faculdades psi ou poderes psi,
que hoje a gente em Dáquila conhece como habilidades ou faculdades extrasensorial, né? Então ele já abordava essas coisas dentro da mecânica quântica. Só que eu não tinha chegado numa pauta extraterrestre ainda. Então eu fiz o potencializador de frequência dele, a ressonância harmônica, e um montão de esquisitice começou a acontecer, pessoal. Um monte de experiência fora do corpo, extrafísico. Eu vi seres de energia, tive contato com seres de energia, contato com seres azulados, que no meu entendimento hoje provavelmente seja seres arquiturianos, e vi dentro de nave, e vi em outras localidades, isso lúcido, pessoal, tá? E assim, não era mero sonho, porque quando eu falo nos relatos projetivos, não é um sonho, você sonha, não. Ó, zumbido no ouvido, estava acontecendo, uma sensação de bater de asas, de uma vibração no ouvido, tá? Os dois lados. Uma outra coisa que eu descobri mais recente, que é a questão do meu coração. Eu falei, cara, uma hora eu vou ter que fazer um eletrocardiograma, porque eu tô com problema de coração. Porque, pessoal, isso há muito tempo, isso antes até do despertar, eu sempre achei isso esquisito. Mas aí eu descobri até recentemente que isso tem a ver também com a mediunidade, e eu descobri uma outra coisa mais recentemente também, em um vórtice de energia, aqui em Piabiru, que é muito próximo de onde eu moro, né, que é um dos pontos de Dáquila de treinamento, onde tem fendas temporais ou fendas, vamos colocar, metafísicas, enfim, dentro dessa questão de paradoxos e outro nome que fala, pessoal, questão eletromagnética, tá? Como o nosso universo ele é composto por várias realidades, então tem possibilidades de acesso ou aberturas para outras realidades, tá? Mais ou menos isso. Eu estive treinando nesse lugar também e eu descobri, dentro desse treinamento especial que eu fiz, sobre essa frequência mediúnica, confirmando tudo que já tinha acontecido comigo desde quando eu comecei a despertar em 2020, mas acontecia antes, na infância também, em alguns episódios, depois, né? Porém, por eu estar preso à religião, eu tive medo, achava que essas coisas eram coisas demoníacas, coisas trevosas, que eu não deveria me envolver com isso, porque caso eu continuasse, eu seria condenado, ou algo ruim, coisas negativas aconteceriam comigo, porque é o que era dito, né? Eu acreditava nisso. Mas assim, com essas questões da projeção extrafísica que começou por experiências dentro, usando essa ferramenta do Helipoto, esse potencializador de frequência, eu tive muitas experiências, muitas mesmo. E tem vídeos no meu canal relatando algumas, eu vou relatar mais, eu vou soltando aos poucos as experiências, estão todas anotadas, tá? Porque é importante anotar, né? E são coisas pesquisadas, são coisas que têm embasamento, né? Visão remota, projeção extrafísica, enfim, contatos em outras localidades e com outros seres também, né? Então, eu vou soltando isso aos poucos. Mas a questão é que, em 2021 para 2022, começou a ocorrer uns outros fenômenos estranhos. Eu comecei a ver umas luzes estranhas no céu, isso pouco antes de conhecer Dáquila. E uma certa vez, eu estava em casa, na varanda de casa, e eu vi. E aí, pessoal, eu vi uma coisa esquisita no céu, uma luz vermelha. E assim, eu falei, cara, o que é aquilo ali? Aí eu fiquei olhando. Eu falei, cara, deve ser. Aí, pessoal, eu falei, cara, deve ser um balão. É um balão. Aí veio vindo. Aí eu vi que é uma luz diferente. Falei, cara, isso não é balão. Uma luz muito diferente, pessoal, tá? Uma luz vermelha com dourado no meio. E aí parou em cima da minha casa. E ficou, pessoal. Ficou. Aí eu lembro que eu gravei, isso foi em 2022, bem no comecinho. Eu não conhecia a Dáquila ainda, hein? Eu estava fazendo um monte de pesquisa. Inclusive, nessa época, eu estava pesquisando cidades na Amazônia, cidade fantasma e algumas outras coisas, mas assim, eu sequer sabia que existia Dáquila. E só para lembrar que eu sempre me questionava também se
em algum lugar do mundo existia um grupo. Falei, cara, será que existe algum grupo de pessoas que falem dessas coisas, que realize treinamento, que acredite no potencial do ser humano, um lugar onde ainda, porque eu já tinha pesquisado a história daqueles projetos antigos, Stargate, onde treinava pessoas com capacidades especiais para fazer visão remota, espionagem, treinamento de habilidades paranormais. Eu falei, será que isso ainda existe? Porque se existir algo assim, eu vou ser o primeiro a participar, mesmo que seja outro país. Eu sempre pensava isso. E aí, essa luz em cima da minha casa, eu gravei isso, aí eu participava de um outro grupo aqui, que era só ocultos, né? Do Gladson. Inclusive, o Gladson já fez live também lá no canal. Eu vou trazer ele no meu canal também. E, inclusive, ele era até da maçonaria, esse rapaz. Né? Ele era, não é mais. E assim, aí eu fiz essa gravação, mandei nesse grupo, mandei para ele. E ele também já tinha visto luzes assim. E essa luz foi embora. Tempos depois, pessoal, acho que uns 3 meses depois, estava eu ali no YouTube para fazer umas pesquisas, e aí eu vi lá, Ratanabá está chegando. Aí eu falei, Ratanabá? Eu falei, cara, esse nome, Ratanabá, é como se alguma coisa assim me chamou a atenção. Ratanabá está chegando, cidade encontrada na Amazônia. Aí eu coloquei na live era o Rafael Gria, né? Eu lembro até hoje disso, e assim, ele estava falando sobre os Murios, civilização antiga e tal. Eu não dei muita atenção. Eu falei, existe uma cidade perdida na Amazônia, Ratanabá, Eldorado? Bom, isso eu já sei, é óbvio. Não dei muita importância, né? Não dei muita importância, tirei. Aí foi passando o tempo, aí eu vi lá um vídeo da Débora G. Barbosa. Que não sei o que e tal. Aí começou a falar de Dáquila. Não, que eles mexem com as coisas lá, eles mexem com coisas místicas, com coisas do demônio. Lá eles, paranormalidade, os seres humanos treinam habilidades, não que eu sei o que, extraterrestre, e eles falam sobre imortalidade. Eu falei, opa! Ela falou umas palavras-chave lá que me chamou a atenção. Eu falei, cara, eu quero conhecer isso. No Brasil, não sei o que, Mato Grosso do Sul. Eu falei, o que? No Brasil ainda? Aí eu entrei no site lá, ela falou, entra no site lá e dá uma olhada lá para vocês verem. Aí eu entrei no site da Dáquila Pesquisas, pessoal. Aí eu fui olhando o site, não sei o que, associado, beleza. Eu sei que depois, de alguma forma, eu associei aquilo com a live que eu tinha visto um mês atrás, talvez, do Rafael Gria, falando sobre Ratanabá. Aí eu voltei para aquela live, terminei de assistir aquela live, achei aquilo interessante. Aí o convite dele para entrar no grupo de unificação, eu falei, eu vou entrar no grupo de unificação para ver do que se trata. Né? Ali eu ainda tinha algumas crenças sobre anjos e demônios, anjos caídos e tal. Eu ainda estava meio nessa, apesar de estar fora da religião. Então eu ainda pensava que certas coisas não eram bom, mas apesar que com a mecânica quântica, a minha mente ela já estava, eu já tinha tido um monte de experiência. E aí, pessoal, juntamente, eu vou voltar um pouco antes, porque eu tive também uma experiência no extrafísico, eu preciso contar esse relato, isso aqui é o principal, que eu falava com alguns seres lá, alguns seres esquisitos, seres de energia, não eram seres físicos, eram seres de energia. Aí, a primeira coisa que eu perguntei, qual que é o formato do planeta Terra? Aí eles falaram assim, a Terra é um grande plano. Eles falaram desse jeito, é um grande plano. E eles me mostrou uma holografia de como era a nossa dimensão, o nosso plano aqui. E eles falaram, olha, você precisa ajudar a salvar, porque vai ter uma catástrofe, vai ter uma explosão, algo assim que eles me falaram. E eles me disseram que eu ia conhecer um grupo. Você vai conhecer um grupo, assim, assado de pessoas e você vai estar nessa missão. Foi passada essa mensagem para mim. E eu lembro, pessoal, que claramente nessa visão, nessa projeção, uma dessas pessoas era muito parecido com o Urandir, na época que ele era jovem. A fisionomia aparece uma pessoa assim simples. Era uma pessoa simples, dentro dessa projeção minha era pessoa simples, só que eles eram cientistas, eles eram pesquisadores, cientistas independentes, que não faziam parte do sistema.
E eu estava fazendo parte disso. Eu ia fazer parte disso. Eu mostrava, você vai fazer parte disso, você vai estar com eles. Eles estão à frente de toda essa pesquisa. Então, esse acontecimento linkando sobre Ratanabá, da live de Rafael Hungria, e ter chegado até Dáquila, tem total a ver com essa visão que eu tive. Porque aí me confirmou. Aí, eu lá no grupo do Rafael Hungria, eu estava ali meio que de pé, né? Falei, vamos ver do que se trata isso. Né? Porque assim, eu ainda tinha visão que tinha anjos caídos e tudo mais. E aí, ó, falando sobre alimentação, sobre prolongamento de vida. Aí, quando falou das naves, interação com naves, naves assim, naves assado, luz no céu. Eu falei, opa! Aí eu peguei e falei, cara, aquela luz que eu vi, aí eu lembrei da luz que eu vi. Aquela luz que eu vi naquele dia está muito parecido com o que eles estão falando aqui. Tudo, pessoal, começou a se encaixar. Lembrando que, olha, desde 2020 eu vejo números iguais, é zumbido no ouvido, é bater de asa, é projeção extrafísica, aí depois avistamento de luz no céu. Sabe, pessoal, um monte de esquisitices, sincronicidades acontecendo, que fez eu chegar até um grupo da Rafael Hungria. E eu comecei a praticar aquilo ali. Porque até então eu não cuidava, eu sempre tive um pouco de, acho que era intuição, eu sempre cuidei um pouco da alimentação a minha vida inteira. Eu acho que já era intuitivo, nunca fui de comer um montão de besteira assim. Exercício físico, praticar esporte, eu já fazia isso. Mas eu segui daquela forma, aquela metodologia que estava ensinando ali. Os exercícios vibracionais junto com a alimentação, desintoxicação, aceleração cerebral. Comecei a praticar aquilo. Eu falei, vou praticar isso para ver se vai funcionar. Comecei a praticar todos os ensinamentos, assistir as lives. Adivinha, pessoal? Eu comecei a ver as luzes novamente no céu, entre os treinamentos, as interações, e essa mesmíssima nave vermelha me apareceu, pessoal. E ela não apareceu só uma vez. Ela apareceu várias vezes de 2022 até o ano passado, se não me engano, 2024. 2 anos. Foram 3 ou 4 aparições. Eu tenho esses vídeos gravados. Eu tenho esses vídeos, tudo, tá tudo guardado, pessoal. Todas as experiências que acontecem comigo, eu tenho tudo guardado, né? Principalmente dessas naves vermelhas. E assim, uma vez que apareceu essa nave vermelha, ela soltou várias luzes douradas com símbolos, como se ela estivesse soltando símbolos dourados. Uma outra vez eu estava conversando com meu tio, lá na casa dele, jantando, eu senti um zumbido no ouvido. Intuitivamente, eu fui para a varanda. Eu não sei, pessoal, eu não sei, porque eu não sabia naquele momento que zumbido no ouvido tinha relação com nada. Hoje eu sei, mas eu não sabia. Então foi um processo intuitivo. Algo disse, sai na varanda. E eu fui na varanda. Quando eu saí na varanda, pessoal, tava lá uma baita de uma nave vermelha lá. Entendeu? E eu tenho gravado também. Então, essa experiência aconteceu. Isso eu já após conhecer Dáquila. Eu nem tinha ido nascer ainda. Na atividade de campo. Isso tudo antes de conhecer Dáquila. Aí também, deixa eu só lembrar aqui. Não, essa experiência foi depois que eu vou contar. Tá? Então eu vi essas luzes, né, canéplas, várias naves, essa luz vermelha. E as esquisitices aconteceram, as projeções das cabeças aconteceram, continuou acontecendo. Só que eu tive um entendimento do que era astral inferior. Então, em momentos de desequilíbrio, quando eu tinha desdobramento, ia para o astral inferior por causa do desequilíbrio, de conhecimento. A partir do momento que você começa a sincronizar ou sintonizar com frequências aceleradas, com frequências superiores, você sai para outras localidades. Embora, em momentos de luz, eu sempre falo, pessoal, em momentos de luz, onde eu me vi também, antes de conhecer Dáquila, eu oscilava muito, pessoal. Às vezes eu estava ali pesquisando, sintonizado com umas coisas dimensionais, vamos colocar assim, apesar que eu nem sabia o que era isso, eu não tinha esse entendimento, mas eu estava sintonizado. Mas havia um momento da Matrix, né, pessoal? Deixa isso pra lá, eu vou viver minha vida, eu vou curtir a vida e tal. Eu sempre fiquei em cima do muro, pessoal. Eu não tinha um posicionamento fixo se eu deveria seguir esse caminho de evolução ou eu ficar na Matrix mesmo. Então, havia momentos que eu tinha projeções em frequências elevadas e havia momentos que não. E aí eu me ferrava mesmo, porque aconteceu uns negócios bem estranhos, no sentido negativo também.
no sentido de desequilíbrio. E eu fui aprendendo a equilibrar isso quando eu conheci Dáquila. Então continua acontecendo as experiências. Coisas esquisitas, pessoal, tá? Acordar com a janela aberta no quarto, me ver falando coisas esquisitas, 3 horas da manhã na cozinha de casa, falando coisas que eu nem entendo. Então, assim, umas coisas estranhas aconteceram. Antes de ir para a primeira atividade de campo, eu fiz uma interação e aí eu vi uma caneca no céu. E olha que coisa interessante, pessoal. Deixa eu só ver quantos minutos tá aqui, porque tá muito interessante tudo isso, tá? E assim, pessoal, antes de eu ir para a atividade de campo, os zumbidos no ouvido, a sensação de bater de asa, pessoal, sempre aconteceu na época do helicóptero, depois que eu conheci Dáquila, continua acontecendo. Continuam acontecendo esses sinais. E o que me fez acreditar que tudo em Dáquila é verdade? Porque, assim, o que me fez ter certeza? Eu tenho uma sensibilidade, pessoal, fora do normal. Então, eu consigo sentir a energia das coisas, das pessoas, dos ambientes. Tanto é que isso, na época que eu não tinha conhecimento, também eu acho que me desequilibrava muito, porque eu não sabia de onde via aquelas sensações esquisitas, aqueles sentimentos esquisitos, aqueles psiquismos esquisitos que invadiam a minha mente. Eu não sabia. Eu achava que tinha uma coisa errada comigo, às vezes nem era comigo, era do lugar, do ambiente, devido à sensibilidade. Então, antes de eu ir para a C, isso está acontecendo, zumbido, Quando eu cheguei na C, pessoal, aí eu vou falar quando eu cheguei na atividade de campo lá em Dáquila. Primeira coisa, pessoal, eu tive um sentimento assim de uma energia forte, uma coisa assim que eu nunca tinha sentido. Aí eu fiquei acampado, a gente foi acampar. No primeiro dia, pessoal, estávamos montando um barraco, eu, o pessoal do MDPL, eu, Ralph, o pessoal. De cara, pessoal, uma nave de GNA e uma nave de Gêmeos. As duas vindo juntas na nossa direção, a GNA piscando. Pá, 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 pá. E a Gêmeos vindo, pessoal. E ela foi embora. Aí o Ralph brincou e falou assim: nossa, você foi bem recebido e tudo mais, cara, boas-vindas. Poxa, aquilo incrível, pessoal, foi incrível aquilo ali. E aí foi passando o tempo na atividade de campo de julho do ano passado, pessoal, meus dois ouvidos aqui, ó, toda hora, assim. Eu acho que a cada 3, 4 minutos, sensação de presenças. Isso são sensações de presenças, vibrações. Era zumbido, era um monte de esquisitice, pessoal. Cara, que coisa esquisita isso aqui. Esse lugar aqui não é normal. Na hora do MDPL também. Eu falei, cara, isso aqui não tem como ser mentira. Eu tô tendo as mesmas sensações que eu tenho lá em casa, que eu tenho no decorrer de tudo, desde quando eu comecei a me envolver com essas esquisitices, que não são esquisitices, né, pessoal? Que são o caminho de evolução. E, cara, o que eu posso dizer para vocês é que essa atividade de campo de julho do ano passado foi muito especial, pessoal. Tá? Eu ganhei essa viagem também, no Caça ao Tesouro. Então, eu fui agraciado também. Tenho muito gratidão por Dáquila, por essa questão do Caça ao Tesouro, que eu ganhei essa viagem, outras pessoas também ganhou. E quando foi no Caduceu, pessoal, que a gente teve contato com o ser extradimensional, né, o Idibel, né, que é um ser de outra dimensão, o que aconteceu? Naquele momento também, pessoal, estava uma energia muito forte, uma egrégora, uma vibração energética muito forte, muito acelerada, porque tínhamos tido experiências no platô com o céu se abrindo, pessoal. O céu se abriu e foram várias luzes, várias naves, e tudo que é tipo. Gêmeos, tudo que é tipo, nave triangular, só não vi nave vermelha, mas GNA, Gêmeos, vários tipos de luz, bolha, gota, teve um monte de coisa, pessoal. E outra coisa que eu esqueci de falar também. Antes dessa... Peraí, deixa eu lembrar se foi antes ou se foi depois. Peraí que eu só vou lembrar aqui. Antes do platô, depois do platô. Antes de ir para o platô, se eu não tinha enganado, mas acho que é isso mesmo, eu estava no acampamento, eu estava lá fazendo sei lá o que, eu não me lembro bem,
estava o pessoal conversando. E aí, pessoal, na minha periférica, eu estava desatento. Eu vi, pessoal, uma coisa dourada gigantesca passar assim. Uma coisa gigantesca dourada passar. Eu falei, pessoal, aí eu olhei assim, quando eu olhei, ela já tinha passado e já estava descendo. Eu falei, pessoal, vocês viram aquilo? Vocês viram aquilo? O quê? E, cara, eu acabei de ver uma bola gigantesca dourada descer de cima para baixo. Eu acabei de ver. Não vi tal. Então eu vi isso aí. Aí, o que aconteceu? Aí a gente foi para o platô, aconteceu essa experiência do céu se abrir. Aí, nesse mesmo dia, a gente foi para o caduceu fazer atividade direcionada. Foi quando o ser extradimensional apareceu para fazer o contato, para conversar com o grupo, para falar com o grupo, dar uma palavra. E assim, pessoal, eu vou dizer o que eu senti, tá? Eu tenho essa sensibilidade de sentir as coisas. Eu senti uma energia quando ele falou, quando ele apareceu e começou a falar ali, falou poucas palavras, né? Ele falou que elogiou todo mundo, falou, olha quantas pessoas bonitas e tal, e disse que a gente tinha sido aprovado para avançar para o próximo grupo e que ele voltaria depois para passar mais instruções. Foi o que ele disse, e aí ele bateu uma palma e depois foi embora, né? Então até que o pessoal ficou bem assim, eufórico, vislumbrado. E eu também fiquei, só que quando ele falou, pessoal, eu senti uma energia que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu senti uma energia forte, uma energia poderosa, uma energia... Quando ele falava, parecia que meu corpo queria se mexer. Entendeu? Meu corpo, ele, sabe, ele falava e parece que eu tremia, assim, sabe, pessoal? A vibração da fala dele, a força, o poder que tinha ali quando ele falava era impressionante, pessoal, tá? Então foi o que aconteceu. Nessa primeira C, assim, pessoal, foi extraordinário. E aquilo fez eu não duvidar de tudo que acontece em Dáquila, sobre as experiências, sobre os fenômenos, por causa da sincronicidade, de tudo que fez eu, que me levou até Dáquila, pessoal. E hoje, anos depois, estamos em 25, tudo que aconteceu comigo acontece até hoje. As esquisitices continuam acontecendo, só que hoje eu estou em entendimento e estou aprendendo muito mais sobre as próprias esquisitices em si. E que essa questão da projeção extrafísica está totalmente interligada com isso, que é uma, vamos colocar assim, uma potencialidade que eu fui desenvolvendo, que já acontecia, que eu já tinha, e uma habilidade ali, o que acontece até hoje, projeções aceleradas em localidades aceleradas do extrafísico que existe também. Então, eu posso falar para vocês. Então, cara, é incrível. Nos vórtices de energia, a gente desenvolve esses artifícios, tá? Das potencialidades, tanto com o potencializador de frequência, como nos vórtices de energia, com a questão dos artefatos, dos obeliscos. O próprio local em si propicia uma aceleração da sua atividade cerebral, da sua energia vibracional. Uma transformação física acontece também, no que eu percebi, fisicamente. Vou dizer uma coisa, pessoal, sempre que eu vou, eu volto detonado, mas eu fiquei meio confuso quanto a essa questão, mas depois eu entendi, porque é como se uma transformação no nível celular, no nível atômico, molecular acontecesse. Cada vez que você vai lá, cada vez que você entra em contato com essas energias aceleradas, com essas frequências aceleradas, dentro desses vórtices de energia, não só lá em Mato Grosso do Sul, em Corguinho, mas aqui em Cabelo também, sempre que eu vou acontece algo, eu sinto uma energização, eu sinto uma energia diferente. O meu corpo entra em contato com um tipo de frequência que ele não era acostumado, logo isso também traz algumas reações. No eclipse solar de 2023, foi a mesma coisa. Estava eu correndo no parque, fazendo MDPL, já conhecia a Dáquila, e eu me senti muito mal à noite. Então, provavelmente, são transformações que ocorrem a nível celular. Então, a transmutação, no meu entendimento, seria algo assim. Transformação a nível celular, a nível atômico, a nível molecular. Seus níveis primordiais vão passando
por uma transformação, pessoal. E às vezes o corpo pode sentir mesmo. Pelo menos comigo foi assim. Então é isso, pessoal, tá? Eu acho que deu para explanar bem sobre um pouco das minhas experiências. Se for falar tudo, é muita coisa, pessoal. É um resumão, um apanhado dos fenômenos que ocorreram comigo. O que me fez chegar até Dáquila. Todas as sincronicidades, pessoal. Porque são sincronicidades. Até hoje eu vejo números iguais, eu tenho zumbido no ouvido, eu tenho bater de asas na orelha. Agora é o coração que eu descobri que quando meu coração dá uma aceleradinha do nada, também é um sinal ali, ou de uma presença, ou um chamado das outras realidades paralelas da questão extrafísica. E aí são vários fatores dentro disso, que aí não dá para explicar aqui. E é isso, pessoal. Bom, se você gostou, pessoal, desse pequeno relato, peço para você, inscreva-se no canal, deixe seu like, tá? E, cara, conheça, tá? Procure saber, vai lá com o intuito de desenvolvimento. Não se apegue tanto à questão de contato. Observe a sincronicidade, observe as energias, procure sentir a questão das frequências das energias. A questão das frequências, a questão das energias. Por quê? Porque é sutil, pessoal, tá? E muitas pessoas, inclusive para mim isso serve também, para quem é mais cético, para quem é mais voltado muito ao que vê e não ao que sente ou não ao que percebe, estude, procure conhecimentos metafísicos, é aí que entra a questão que o misticismo, a metafísica ajuda você a ter essa compreensão. A energia é sutil. Por exemplo, a energia elétrica. Você não vê energia elétrica. Você não vê o sinal do Wi-Fi. Quando você passa o seu cartão, aí igual o Heliculto fala, a gente está usando a mecânica quântica. Quando você toca no seu celular e faz uma conexão, você consegue mexer ali digitalmente no seu celular, você não vê a energia que está saindo ali, mas tem uma energia em contato. A gente não vê energias eletromagnéticas, frequências eletromagnéticas, a gente não vê nada disso com os olhos, pessoal. Muitas das vezes a gente sente isso. É sutil, é sutil. É como se fosse um sinal de Wi-Fi. Então, assim, tudo é sutil. As experiências também, a maioria elas são sutil, tá? Então, não se apegue muito ao que você... eu não estou vendo nada. Se apegue à percepção, ao sentir e ao entendimento disso. É o que eu posso dizer para vocês quando vocês forem lá. E é impressionante, pessoal. O desenvolvimento é incrível. Tudo que eu venho aprendendo é uma escola, Dáquila é uma escola que só complementou aquilo que eu já buscava, e eu continuo estudando, pesquisando várias coisas que vão complementando, mas hoje eu tenho uma base para seguir em termos de ação, de prática do dia a dia e de entendimento sobre muitas coisas que sim, foi o que eu aprendi com Dáquila, também não tirando os méritos antes disso, que foi a mecânica quântica, que Dáquila também traz um conhecimento, um ensinamento de mecânica quântica. Claro que num contexto um pouco diferente, num contexto mais no nível sensorial, em outra situação. Aí aborda a energia taquiônica, aborda a energia do éter, algumas outras questões que só complementam. Não tira nada fora da física quântica e da mecânica quântica, apenas faz um complemento, pessoal. E digo mais, muita coisa que, isso é viagem na maionese. Pessoal, vamos entender o seguinte, quando você estuda mecânica quântica, você vai ver que aquilo ali, aos olhos humanos, é loucura mesmo, é loucura total. Porque é complexo, pessoal. É conhecimento. Porque é complexo, pessoal. É conhecimento de 1000 anos luz à frente. Como é que vai entender um negócio desse? Muitas coisas que eu falo, e muita gente fala, claro, não é só eu, só a geração de futuras vão entender, cara. Lá na frente, tá? Ou nós mesmos lá na frente. Tamo junto? Então é isso. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal. Meu e-book tá aí, os 9 passos para a Revolução Acelerada 2.0. Curso do Renato Rossi, os serviços que eu faço pela internet. Tamo junto? Então eu vou ficando por aqui, pessoal. E até o próximo vídeo. Valeu!